marcação do Mascherano, passou o Ramires, recebeu o Ramires, é um ótimo ataque, o cobertor no golaço, olha o golaço, que golaço! It's Torres, unbelievable! Estamos começando mais uma edição do Bluecast Here the Chelsea Roar! Eu sou o Lucas Sanches e quero dedicar esse bom dia, boa tarde, boa noite especial para César Azpilicueta. Se estiver escutando a gente, um fortíssimo abraço. Ele que completou 32 anos no mesmo dia em que completou 300 jogos de Premier League pelo Chelsea e fez uma partida excelente no empate contra o Liverpool. Parabéns, Azpilicueta, você é o cara. No programa de hoje, estou com os meus queridíssimos amigos. Primeiro, o meu xará, Lucas Jensen. Fala Lucas Sanches, fala Vinícius, Vitor Rosa, estamos todos aí juntos para falar sobre o assunto que a gente mais gosta, Chelsea. É isso aí. Vinícius Parábola, meu amigo, bem-vindo. Hoje, nesse dia que estamos gravando o Bluecast, dia 29 de agosto, também é aniversário do nosso queridíssimo campeão da Champions League, Thomas Tuchel. Um grande parabéns para ele e obrigado por treinar o nosso Chelsea da massa. Forte abraço, Thomas Tuchel, grande homem, lindo homem, homem maravilhoso. E por último, mas não tão menos importante, Vitor Rosa. Eu aprendi a amar e respeitar o Chelsea que arma um muro na defesa e fica impenetrável. Bom programa pra nós. Relembrando os tempos de José Mourinho, Parque the Bus e funcionando. Coisa muito boa, mas vamos falar disso no programa de hoje. Partida muito boa contra o Liverpool. Tá chegando data FIFA, vamos ficar alguns dias sem jogo do Chelsea, mas todos os detalhes agora no Bluecast, mas você escuta logo depois do recadinho. Recadinho rápido que você já conhece, meu amigo, minha amiga, apoia.se/Chelsea Brasil é o nosso programa de financiamento coletivo baseado em recompensas individuais. Você contribui com a quantia que você quiser e a gente te devolve em conteúdos exclusivos. A gente tem conteúdo em áudio, de vez em quando um conteúdozinho em vídeo, temos também um grupo exclusivo lá no WhatsApp para os nossos amigos. E Vitor Rosa, começou mais uma novidade que você participou dessa semana passada, não é isso? Conta pra galera do que se trata. Isso mesmo, eu e meu amigo Lucas Jensen, com a apresentação do Rafael França, lançamos exclusivamente para os apoiadores o Debate Blue. E essa semana a gente falou sobre o sorteio da Champions, mas é legal, a gente separa em subtópicos, toca o sininho, a gente fala de um tema, aí mata esse tema, toca o sininho de novo, fica bem dinâmico assim. Deu 50 minutos de programa para os apoiadores, chega lá no nosso grupo, tem no YouTube. Então, vale a pena só por esse programa que ficou divertido demais. Exclusivo, né não, amigo? Coisa maravilhosa. Qual que é a frequência? Já está definida? A gente vai ter, no mínimo, uma vez no mês, mas dependendo vai ter 2 vezes também. E eu acho que o Jensen vai saber falar também. A gente gostou tanto de gravar que se aparecer mais vezes aí não vai ser surpresa pra ninguém, não. Ô Jensen, foi bom gravar com o Rafael França? Olha, com o França não tanto assim, né? Mas com o Vitor foi bem divertido, a gente deu um ar um pouco mais leve pro programa, né? Foi informação com diversão, então tá aí pra quem gosta de entretenimento, né? Pra quem apoia o Chelsea Brasil. Que legal, bacana demais. Então você que é apoiador, fique de olho. Tá chegando o Debate Blue exclusivo e você que não é apoiador, acessa lá apoia.se/Chelsea Brasil ou então vai lá na nossa homepage, chelseabrasil.com. Tem um bannerzinho com todas as informações sobre o Apoia-se para você se inscrever e participar, beleza? Recadinho tá dado, meus amigos, bora pro programa.
Victor Rosa, meu amigo, meu companheiro, último final de semana, Chelsea visitando o Liverpool. Eu queria trazer o meu destaque inicial antes de passar a palavra para você, porque depois de muito tempo a gente viu um Chelsea que precisou se defender de uma forma muito forte, muito intensa no jogo, e eu acho que essa foi a grande virtude do time no empate contra o Liverpool, porque o Chelsea, de uns tempos para cá, se acostumou a ser o time que obriga o adversário a fazer isso. E quando precisou, pela circunstância da partida, ser o grande defensor, executou de uma forma interessantíssima. Eu, como disse na abertura, gostei muito da atuação do Azpilicueta, que substituiu a ausência ali do James, que foi expulso. O Thiago Silva, que entrou no decorrer do jogo, fez uma partida brilhante. E assim vai, a gente pode tecer elogio para praticamente toda a defesa do Chelsea. Quero ouvir sua opinião sobre essa partida, que foi um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver das partidas dos Blues. Pois é, esse Chelsea do Thomas Tuchel tem a qualidade de ser equilibrado, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Simeone já havia feito esse elogio. O Chelsea não é nem um time defensivo demais, nem um time ofensivo demais. É um time extremamente competente nas duas fases do jogo. E se não fosse a expulsão dada num lance de escanteio no final do primeiro tempo ali, quando tudo se encaminhava para acabar num 1-0 para o intervalo, o Chelsea foi a Anfield para ganhar o jogo, né? Tava dando para ver, tava vencendo já por 1-0 e tinha criado alguns ataques. Verdade que o Liverpool também tinha criado, mas era aquele típico jogo de Premier League. Venceu os dois times criando com certa competência. O Chelsea abriu o placar, no escanteio também, mas construiu muitas jogadas. O Liverpool empatou num lance de escanteio que acabou resultando num pênalti, mas também tinha conseguido criar. E aí a partir daí a gente voltou a ver aquele Chelsea extremamente competente na defesa. Aquele time que os caras estão extremamente concentrados. Eu admito que eu gosto de ver quando o Chelsea joga assim. Às vezes eu gosto quando a gente ataca. Eu prefiro quando a gente ataca, mas é legal ver esse tipo de jogo também, que a gente está sofrendo lá na defesa. E é importante demais destacar isso que você falou, da atenção e da experiência dos principais jogadores da nossa defesa, né? O Azpilicueta e o Thiago Silva entraram extremamente atentos ali para a segunda etapa. A entrada do Thiago Silva foi crucial, mas a gente tem que destacar a partida enorme do Rudiger e do Christensen, que inclusive foi escolhido pela Sky Sports o melhor jogador em campo. Impecável o Christensen do Thomas Tuchel. O goleiro Mendy também fez defesas importantíssimas. O Liverpool não criou nenhuma grande oportunidade de gol na segunda etapa, mas conseguia finalizações de fora da área, conseguia ter variações de jogadas para tentar atacar o Chelsea. Então a atenção de todos os jogadores, não só da defesa, né? Começava pelo ataque, que vinha marcando ali, e depois os defensores e o goleiro. Atacar a dupla Jorginho e Kovacic, que estavam extremamente pressionados pelo time do Liverpool e conseguiam valorizar a posse o tanto que dava. Não se afobavam, não saía dando chutão, tentava sair por baixo, conseguia um drible, furava um bloqueio e fez com que o tempo fosse passando e a gente fosse conseguindo resistir a toda essa pressão do Liverpool e somar um resultado muito importante, né? Um pontinho importantíssimo em Anfield. Eu acho assim, não foi legal, assim, de ver. Eu te confesso que eu não achei não, tá? Mas pela circunstância do jogo, depois do jogo, a gente pode falar que foi bom ver porque funcionou. Aí beleza, maravilha, mas eu concordo muito com esse elogio que você fez à dupla de meio campo e ainda completo porque eu senti um pouco de falta do Lukaku, mas para explicar direitinho, é óbvio que o jogo dele ficaria ainda mais tímido com um a menos, mas eu acho que ele poderia ter dado um jeitinho de fazer mais parte desse jogo, inclusive mais perto de Jorginho e Kovacic, para poder manter a bola mais tempo no pé do time do Chelsea. Eu até pensei durante o jogo que o Lukaku poderia dar lugar para o Werner, por exemplo, para ganhar velocidade, tentar explorar o contra-ataque de uma forma diferente, e até queria ouvir o Jensen quanto a isso, porque do meio campo para trás, claramente tudo funcionou, né? Mas eu acho que do meio para frente, pelo que o Chelsea fez no segundo tempo, porque o Chelsea não só defendeu, claro que a estatística mostra um pouco diferente, mas houve lances em que o Chelsea pôde agredir o Liverpool e eu acho que faltou um pouquinho a mais, porque assim, talvez, mas bem talvez, dava para beliscar mais um golzinho ali, não dava não?
Eu tenho uma análise um pouco diferente de vocês do jogo. O jogo foi bom, a qualidade das duas equipes demonstrada em futebol, né, em volume, em tática, em técnica, foi muito boa, porque são duas equipes top do mundo hoje. E no primeiro tempo eu estava chamando atenção até no grupo do Apoia-se para alguns espaços que a defesa estava dando, principalmente na entrada da área, tá? O Kanté estava errando vários passes e o Jorginho estava correndo um pouco atrás dos jogadores do Liverpool, sendo que essa não é a principal força dele, né? Correr atrás da marcação. Ele se dá melhor quando ele intercepta passes, quando ele está bem posicionado para fazer esse trabalho defensivo. No ataque, a gente teve algumas oportunidades, mas o Liverpool estava muito bem postado, a defesa dos Reds estavam marcando, os dois jogadores estavam marcando o Lukaku, na verdade, foi por isso também que o Havertz conseguiu desviar para o gol, e eles estavam fazendo um tipo de marcação bem interessante, que era não colocar o Van Dijk diretamente para brigar com o Lukaku. Estavam colocando o Matip para fazer esse primeiro bote, e o Van Dijk ficava, como sempre, na sobra. Ele é um zagueiro de sobra. Ele não entra em contato direto com os atacantes. Ele não dá bote. É por isso que ele não erra, né? Convenhamos. Eu tenho um pouquinho de ranço do Van Dijk, na verdade, mas enfim. Quem não joga não erra? Você tá nessa linha? Eu acho que é isso. Ele é muito... Como que eu posso dizer? Eu acho que ele é um baita de um zagueiro, obviamente, só que tem um hype extremamente gigante em cima dele, e ele não é um zagueiro... O esquema ajuda muito, né? Ele não é um zagueiro tipo o Rudiger. O Rudiger vai pra cima de todos os jogadores que ele encontrar. Ele vai pro contato, ele vai pro disputa, não importa se ele toma drible, se ele toma cabeçada, enfim, ele é outra característica, né? Mas o que eu queria Você dizer sabe que ali... a recepção da crítica vai ser pesadíssima com o senhor. Ah, com certeza, tô sabendo desde sempre já. Mas o negócio é que no segundo tempo, principalmente com a entrada do Thiago Silva, o Chelsea melhorou muito defensivamente, mesmo estando com um a menos, né? Por questões de posicionamento, por questões das peças envolvidas ali. O Liverpool conseguiu explorar muito bem o lado do Marcos Alonso, que não é o nosso melhor marcador ali por aquela ala, né? A gente sabe disso. Mas as críticas que ele recebeu ao longo da partida eu também achei exageradas. Como sempre as críticas nos grupos do Chelsea são, né? Com o time. E a gente poderia ter tido oportunidade de aumentar, né, o placar, mesmo com um a menos, mas acabou que o time estava muito distante, o Lukaku tentou prender alguma bola e o time não chegava, então acabou que não tinha muito esse entrosamento, e foi uma situação difícil de você analisar, né? Então eu acredito que esse teu comentário sobre o Lukaku, talvez o Werner pudesse ter trazido um pouquinho mais de encaixe com essa situação. Mas eu também acho que o time vai se acostumar com a presença de um 9 mais físico lá na frente. Então todas essas bolas que ele segurar lá na frente vão ter jogadores que façam ultrapassagem, que cheguem para tabelar e tudo mais. Esse jogo não deu muito para analisar isso, né? A gente teve que analisar mais a raça do time ele defendendo do que qualquer outra coisa. Então acredito que foi um bom resultado, guardadas as devidas proporções e a situação em si, né? Eu ainda queria insistir um pouquinho mais nessa questão Lukaku-Werner, porque o Vini vai lembrar disso, porque ele participou com certeza de programas onde eu comentei isso e comentou-se muito isso. Desde que o Lukaku foi anunciado, a gente soube que alguém daquele ataque poderoso ia perder posição. E a gente não tinha muita certeza se de fato seria o Werner, que é o que está acontecendo, pelo menos nesses jogos, desde que o Lukaku começou a jogar. Só que a gente tinha um consenso de que o Werner seria a grande opção de velocidade no ataque. E eu acho que nessa partida contra o Liverpool, a circunstância fez com que o time precisasse disso. Só que não foi trabalhado dessa forma. E aí, até quero escutar o Vini sobre isso, porque essa é a grande virtude do Werner agora, que ele não vai ser o camisa 9 do time. Então, eu não sei se foi um erro não fazer isso, ou ter feito isso
de uma forma mais tardia, mas isso é uma alternativa para o Chelsea, porque a gente vai ver poucas vezes o time se comportar da forma que se comportou nesse jogo. O Chelsea sempre vai propor o jogo, e quando não pôde propor, não fez o que a gente esperava que ele fosse fazer quando teria a desvantagem no jogo, né? Até me surpreendeu, pra te falar a verdade, a opção do Tuchel nesses primeiros jogos em deixar o Werner no banco. Não por causa de que o Werner teria mais qualidade em relação ao Havertz, em relação ao Mount, não por causa disso, mas exatamente pelo que você falou. O Werner é uma opção de velocidade, um jogador agudo, um jogador que pode encaixar com o Lukaku, por assim dizer, e não vem sendo trabalhado não vem sendo trabalhado tanto assim o Werner, né? O Havertz vem jogando bem, fez o gol contra o Liverpool, tem os seus méritos, mas confesso que fico curioso em ver como que o Werner se encaixaria com o Lukaku. E como você falou, Sanchez, essa partida contra o Liverpool seria um grande teste para a gente ver isso, porque o Chelsea ficou com um jogador a menos um tempo inteiro, 45 minutos, jogando fora de casa, precisando de um contra-ataque, precisando também assustar o gol defendido pelo Alisson. E foi 45 minutos defendendo. Teve um ataque ali que o Chelsea poderia ter feito o segundo gol, né? Que foi, se não me engano, foi jogada do próprio Lukaku, ele toca pro Kovacic, o Kovacic invade a área e acaba finalizando mal. E o Chelsea acabou até dando um contra-ataque pro Liverpool no lance seguinte, quase que o Liverpool faz 2-1. Se não me engano, o Salah finalizou fraco e o Mendy fez a defesa. Mas, de fato, o Werner é um jogador que tem velocidade, tem explosão, pode puxar a bola pra linha de fundo, fazer o cruzamento pro Lukaku fazer o gol. Eu acredito que o Tuchel vá testar isso, ou se já não está testando isso nos treinos, né, também temos que citar essa possibilidade. Talvez não esteja dando tão certo assim lá em Cobham, mas dentro de um jogo é uma situação completamente diferente. Então fica essa imaginação, né? A gente fica curioso para saber como que vai acontecer, se é que o Tuchel realmente vai testar nas próximas partidas. Eu acho que essa partida. Fala aí, Vitor. Eu ia falar que nessa partida o Werner pro segundo tempo era muito ideal, né? Ele entrar ali, acho que no lugar do Mount, porque o Mount estava sabendo fazer uma pressãozinha ali no segundo tempo na marcação, mas o Werner conseguiria fazer essa pressão na marcação e ia conseguir dar muitas opções em velocidade para uma puxada de contra-ataque ali, uma preocupação a mais pro Liverpool não chegar lá na frente, porque estava tranquilo para eles deixarem o Matip na primeira bola pro Lukaku e o Van Dijk na cobertura. Eu acho que o Werner puxando a marcação, dando opções ali com mais velocidade, ia fazer com que o time deles tivesse uma preocupaçãozinha a mais em não subir tanto as peças. Mas eu acho que o Tuchel ficou meio sem opção de mexida, porque logo pro intervalo ele teve que fazer duas, né? Ele teve que arrumar o time colocando o Thiago Silva, porque o Reece James tinha sido expulso, e teve que tirar o Kanté por lesão. Então, uma substituição que ajudou muito, né? Com a entrada do Kovacic, acabou fazendo com que o Chelsea tivesse um controle de bola maior. Apesar de que o Kanté ali na marcação poderia ajudar muito também. Eu acho que a entrada do Kovacic ajudou muito o Chelsea. Aí ele teve uma mudança só, e eu senti que ele ficou esperando o Klopp se movimentar para ele ver qual seria a próxima mudança dele. Ele viu que estava equilibrado daquele jeito, era melhor segurar esse empate e esperar a cartada final do Klopp. Tanto que quando o Klopp fez essa cartada final, aí ele optou por colocar o Chalobah. O Jorginho estava esgotado ali, colocou o Chalobah para ajudar mais na marcação, preferiu isso do que colocar um escape. Então, para essa partida foi muito circunstancial, né? A não entrada do Werner, apesar de, acho que para muitos, ele ser uma escolha muito interessante para o segundo tempo do Chelsea. Eu ia complementar falando mais ou menos a mesma coisa, que nessa partida não deu para avaliar muito as substituições que o Tuchel fez, muito por conta da expulsão do James ali, quase no intervalo, né? Ele fez essas duas substituições que o Vitor falou, mas eu acredito que ele foi conservador, né? Ele estava esperando alguém ficar cansado para poder botar algum jogador descansado, porque
Se, por exemplo, vamos supor que o Marcos Alonso dá um sinal ali que está esgotado. Deu alguns sinais, mas não foi substituído. Mas ele poderia, por exemplo, se ele faz uma substituição, tira o Lukaku, coloca o Werner ali, como que ele faz depois se ele tem um zagueiro que precisa ser substituído e não tem mais substituições, né? O Liverpool estava inteiro no ataque. Então ele precisava pensar nisso daí, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Aquele velho ditado. Então já tem um ponto aqui, não é um mau resultado. Fora de casa, contra o Liverpool, com um jogador a menos, ele ponderou tudo isso e falou, não, vou esperar e Werner joga num próximo jogo aí, numa próxima oportunidade. Porque o que não vai faltar vão ser oportunidades, né? A gente estava até conversando antes do Bluecast aqui que vai ter Copa Africana de Nações, né? Apesar do Chelsea ter só 2 jogadores que vão servir, eu acredito, né? Se eu não estou esquecendo de algum, o Ziyech e o Mendy, mas essa temporada vão ser de muitas emoções em várias competições diferentes, né? Então o Werner vai ter chance de atuar e vai ter chance de atuar do lado do Lukaku, com certeza. É curioso que, naturalmente, a gente começou a adentrar uma resposta da pergunta que a gente teve de um apoiador, porque você, apoiador, também pode mandar pergunta pra gente responder aqui no Bluecast. O Fernando Dias perguntou pra gente o seguinte: com a vinda do Lukaku e a melhora do que ele chamou de Mago Ziyech, temos espaço para os demais pontas e atacantes do elenco? É o que o Jensen acabou de falar, né? Eu acho que a gente resume bem isso, sim. Por um lado, a questão do calendário vai apertar, a gente vai precisar de mais, mas a gente tem esse problema também da formação, porque vocês comentaram que o Chelsea agora tende a ter um centroavante fixo e na partida contra o Liverpool a gente não viu muita variação disso. Então, assim, tem algo ainda a completar pra gente amarrar essa resposta? Vai ter espaço mesmo para todo mundo só se a gente pensar no calendário? Ou o sistema de jogo vai modificar para que todo mundo entre? Vocês acham que isso resolve? Eu acho que o calendário é o grande fator aí na resposta do nosso apoiador, do Fernando Dias, porque, como vocês falaram, de dezembro para janeiro é muito jogo empilhado um em cima do outro. Tem o Boxing Day, vai ter a Copa Africana de Nações com 2 jogadores convocados, vai ter brecha. E também, a gente está falando de uma temporada no futebol inglês. Além de tudo isso, são muitas competições. Tem Copa da Liga, tem Copa da Inglaterra, tem Campeonato Inglês, tem Champions League. O Tuchel seria louco se ele não desse chance para todo mundo, se ele não desse espaço para os outros jogadores, porque isso seria sinônimo de lesão. Tem que ter uma administração nesse sentido. Então eu acredito que o Ziyech ele vai jogar. Ele já começou jogando a temporada, né? Ele começou como titular, por exemplo, na final da Supercopa da UEFA. Acabou sendo substituído por lesão. E os outros pontos, não só o Ziyech, vão ter espaço. Se o Odoi não for emprestado para o Borussia Dortmund, ele vai ter espaço. É uma temporada longa e, se tratando de futebol inglês, meu amigo, todo mundo vai ter os seus minutinhos para tentar impressionar o chefe. O Abraham já foi embora. O Odoi tá perto de ir embora também. Eu acho que essa movimentação vai ter que ser um pouquinho mais rápida, senão a janela de janeiro pode prejudicar o Chelsea. Como assim, se diz em número de atletas pro ataque? Eu acho que existe a possibilidade de mais gente pensar em sair, porque não vai ter oportunidade. Porque, na teoria, a gente já tem tudo na cabeça, né? O calendário é puxado, o Vini nem citou o Mundial também, que é uma viagem longa, a gente não sabe como é que vai acontecer ainda, mas viagem longa pro time no mês de dezembro, que é o mais puxado. Se o Tuchel se apegar demais nessa formação com o Lukaku lá fixo e não, inclusive, relembrar algumas coisas que ele fez temporada passada, ele pode não só ter o problema com as lesões e ser obrigado a fazer coisas diferentes, ou se ele continuar não fazendo, ele pode criar problema com o próprio elenco dele. A gente já sabe de probleminhas de salário, né? A gente discutiu isso tempos atrás, deu uma esfriada, mas jogar pode ser um problema que já tirou um jogador do Chelsea, que foi o Abraham, pode tirar mais.
E assim, claro que eu posso estar um pouco exagerado por estar comentando isso agora ainda, na virada de agosto para setembro, mas não sei, é um medo que tradicionalmente eu tenho com o Chelsea no aproveitamento de alguns jogadores. Eu acho que nesse sentido não vai ter tanto problema assim. A questão do Abraham sair não foi nem por minutos, foi uma questão de adaptação ao estilo de jogo do Tuchel, sabe? É muito mais do que a qualidade dele, do que ele entregou em campo, do que dos minutos que ele jogou, enfim. Acho que foi o Vitor que falou que o atacante do Tuchel ele tem que ter 3 características principais e o Lukaku faz todas e o Abraham faz 1, 2 no máximo ali, né? E eu acredito que o Odoi não vai sair, porque ele vai ter oportunidades de jogar, principalmente na ala, né? A gente sabe aí, por exemplo, James foi expulso, quem que joga na ala? Né? Eu prefiro o Azpilicueta jogando na zaga. Foi por isso também que o Chalobah vai ficar no elenco, porque ele consegue jogar tanto no meio quanto na zaga. Né? Quem sabe até numa ala, né? Fazendo um papel mais defensivo ali. E então eu acredito que o esquadrão da temporada vai ser esse mesmo, sabe? O Zuma saiu agora, mas era uma peça que já se estava especulando algum jogador para substituir, né? E a gente está em lua de mel ainda com o Thomas Tuchel, né? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois ainda. E tem outra coisa também que, só para lembrar, na temporada passada surgiu um probleminha assim de minutos de jogo que em relação ao Giroud, né? O Giroud fazia seus gols e mesmo assim não tinha tantos minutos. E quase saiu em janeiro se não me engano, pro próprio Milan, o time atual dele. Não saiu porque o Chelsea segurou, falou, temos uma temporada ainda muito longa, mais 6 meses de muitos jogos. No fim das contas, terminou maravilhosamente bem com o título da Champions League. Então, mesmo se tiver essa vontade de um jogador sair por não estar recebendo minutos, pode acontecer do clube ou do treinador dizer não, não dá, não posso te liberar agora, preciso pensar na quantidade de jogadores que temos no elenco, enfim, uma transferência assim nesse sentido eu acredito que vai acontecer mesmo só na janela da próxima temporada. Eu vou me confortar então nas palavras de vocês. E pelo menos por enquanto a gente tem que manter a calma. Vou dar total razão. Mas teve uma polêmica, e é uma polêmica específica nessa partida contra o Liverpool, que foi a atuação de Anthony Taylor. Eu vi nosso companheiro Thiago Santos no grupo do Bluecast reclamando bastante da atuação do professor, e eu queria ouvir a opinião de vocês aí, se alguém tem algo a comentar, para eu também tecer meus comentários. Temos, né? Temos algo a comentar. O professor tem. Ele tem história, né? Então quero ouvir vocês o que o professor Anthony Taylor, nosso mago carequinha, fez para atrapalhar o jogo desse domingo. Olha, eu tava checando, vendo as redes sociais momentos depois da partida. E eu vi o jornalista Leonardo Bertozzi da ESPN dizendo que o lance do James tinha sido realmente para expulsão, né? Foi um lance para expulsão. Ele até mostrou lá os motivos. Só que eu não consigo entender como um jogador pode ser expulso naquela situação, porque se fosse uma defesa claríssima, vamos dizer assim, se o James tivesse realmente se transformado em um goleiro, espalmado a bola, eu concordaria sem discutir, sem dizer nada. Só que a bola, ela bate na coxa, sobe e aí acaba batendo no braço do James e ele acaba levando o braço à bola. É realmente um lance para expulsão? Um lance que o Anthony Taylor vai, olha por 5 segundos, a tela já volta e já aplica um cartão vermelho? Eu fico com sérias dúvidas de que aquilo tinha sido realmente um lance para expulsão. Foi pênalti claríssimo, não tenho o que dizer. Para cartão vermelho, duvido, desculpem. O meu questionamento contra o Anthony Taylor não é nem a parte do pênalti em si, não é nem a parte da expulsão. Isso aí era um lance interpretativo, ele podia considerar que aquele movimento que o James faz de
né? Que eu até acredito que tenha sido um reflexo dele, né? Que a bola bateu, ele tentou tirar a mão jogou a bola para fora, mas se expulsou, beleza. O meu questionamento com o Anthony Taylor são pequenas questões ao longo do jogo, sabe? Então, o meio-campo do Liverpool atropelou o Jorginho, pelas minhas contas, umas 5 vezes. Tipo, literalmente passar por cima, assim. Não foi ganhar no corpo, né? Ou na intensidade, ou algo assim. Eles literalmente derrubaram e passaram por cima do Jorginho, né? Várias pitis que os jogadores tiveram ao longo da partida do Liverpool, né? Aí quando os jogadores do Chelsea reclamavam um pouco, tomava amarelo, né? Então essa falta de critério é o que mais me incomodou, na verdade, essa inversão em alguns pontos. Teve um lance que o Van Dijk meio que deu a entender que tinha sentido alguma coisa dentro da área, lá depois de um cruzamento. Anthony Taylor saiu correndo da onde estava, na intermediária, agachou ao lado do Van Dijk, colocou a mão nos seus ombros e falou assim: está tudo bem com você? E todo preocupado, e olhando pro banco de reserva para ver se estava vindo alguém. Eu falei, gente, ele é um massagista do Liverpool, que tá ali vestido de árbitro, o que tá acontecendo, né? Eu nunca tinha visto isso na minha vida, assim, nenhum jogo de futebol eu vi um árbitro tão preocupado com algum jogador. Mas beleza, né? Eu achei que eu poderia estar sendo paranoico. Mas daí depois o próprio Thiago Santos lá no grupo veio dizer que o Anthony Taylor foi o mesmo que inverteu aquela expulsão do Kovacic num outro jogo que o Chelsea fez, que o Kovacic, isso, que o Kovacic tomou a falta e foi expulso, sabe? Então eu acredito que ele tenha algumas coisinhas aí a serem esclarecidas com os Blues. Tanto ele quanto o nosso queridíssimo Mike Dean, né? Então tá fazendo escola, né? Uma arbitragem inglesa super bem na maioria das vezes, mas deixa a desejar quando o assunto é o Chelsea, infelizmente, algumas vezes. A gente tem um dossiê já, né? Do árbitro Anthony Taylor, o careca. Inclusive, árbitros carecas, a gente tem que fazer uma petição para eles não apitarem os jogos do Chelsea, né? Howard Webb. A gente lembra do Webb, a gente lembra do Ovrebo, que apitou o jogo contra o Barcelona em 2009. Nem vou entrar muito nesse assunto, senão eu volto a chorar de raiva. E agora o Anthony Taylor colecionando lances. Teve uma final de FA Cup, ainda na época do Conte, que o Arsenal venceu por 1-0, que o gol partiu de na verdade acho que foi 2-1. O gol partiu de uma bola na mão do Alexis Sanchez, ele bloqueou com a mão, saiu na cara do goleiro e fez o gol. Teve um lance que o Maguire chuta o Batshuayi nas partes íntimas ali, um chute claramente de agressão, assim, o árbitro não expulsou. Teve essa falta invertida que o Jensen falou. Teve uma voadora do goleiro Gazzaniga, do Tottenham, contra o Marcos Alonso, que também não deu em nada. Teve umas aspas do José Mourinho, já na época que ele treinava o Chelsea ainda, falando diretamente sobre esse árbitro e algumas decisões tendenciosas contra o Chelsea. Então já faz tempo que quando é esse árbitro, o pessoal, a torcida do Chelsea já reclama, porque a gente já espera algumas decisões duvidosas. Igual o Jensen falou sobre o pênalti e sobre a expulsão, eu acho que eu vou muito na linha do que o Bertozzi disse. Acho que tá na regra, a gente pode questionar a regra e não a atitude. Foi estranho realmente ele olhando o VAR durante 2 segundos, mas eu acho que ali não tinha muito como fazer. Acho que foi o instinto ali do Reece James e acabou resultando nisso. Mas o que o Jensen falou é muito verdade. Assim, você vê durante o jogo que sempre que ele tiver que privilegiar um dos dois times na escolha, ou que for alguma coisa mais duvidosa, ele vai apitar contra o Chelsea. Então, esse árbitro, assim, gente, tá rolando até uma brincadeira de petição para ele não apitar mais os jogos do Chelsea, porque esse camarada aí, o que ele faz contra o Chelsea é brincadeira. É um baita de um omisso, né? Acho que a gente pode chegar nesse consenso. O pênalti, eu sinceramente achei muita discussão para pouco papo lá na internet. O pessoal falou demais, na minha opinião, e para mim foi claríssimo, não teve nenhum ponto ali, e pra mim pra expulsão também, porque tem um ponto que ninguém falou, né? O cara tava em cima da linha. Quando você tá em cima da linha, velho, se a bola raspou na sua mão, qualquer um vai te expulsar, e aí dificilmente vai ter erro, e foi assim que aconteceu. Então, só seguiu na boa mesmo, e vida que segue. Agora o Dr. Anthony Taylor
como os senhores já passaram o dossiê, e outros aí também, parece que essa velha guarda, né, dos juizões da Inglaterra, ou eles não gostam do Chelsea, ou eles vão ficando velhos e esquecem como que apita. Só pode. Eu acho que Porque tem o cara vai começando a ficar careca, barrigudo, você bota fé? Eu acho que tem um sentimento no inconsciente, assim, sabe, desse pessoal mais velho, que o Chelsea foi o primeiro clube rico. Então o Chelsea já saiu várias reportagens e pesquisas na Inglaterra de que o Chelsea é o clube mais odiado entre os torcedores dos outros times, né? Então eu acredito que possa ter um pouco a ver com isso, sabe? Até não seja de caso pensado, vamos dizer assim, sabe? Desses árbitros. Caso, né? pô, mas veja bem, pô, o torcedor odiar o Chelsea é problema do torcedor, pode odiar. Sim, mesmo, claro, o juiz claro. não pode odiar, não. Mas é o seguinte, ó, isso aí que o Gensi falou é bem interessante, porque é o seguinte, cara, juiz de futebol, todo juiz de futebol tem um time pelo qual ele torce. Juiz de futebol também é torcedor, minha gente. Porque ama futebol, né? Ama futebol. Você acha que uma pessoa ia se tornar juiz de futebol porque ela não amaria futebol? Assim, ele é torcedor, ele tem algum time, ele não, obviamente não vai dizer qual time é ele, exceto o Howard Webb, que tinha uma camisa do Manchester United por baixo das de juízes, né? Normalmente todos torcem um pouco pro Manchester United. Pois é, então, agora, juiz de futebol também ama futebol tanto quanto a gente. E cai nessa linha do que o Jensen falou, cara. Pode ter esse sentimento mesmo, esse sentimento inconsciente de vou dar uma favorecida contra o Chelsea. Foda-se esse time de rico aí. Enfim, é triste, mas faz parte do ser humano, né? O ser humano tem uma... Você sempre tende a tentar apoiar o que você ama, o que você segue, enfim. O Anthony Taylor podia ter dado falta do Marcos Alonso em cima do Mendy, né? Falando nisso, vamos falar um pouco dessas críticas ao Alonso. Eu falei no primeira análise aqui, o Jensen até na introdução ele falou um pouco sobre as críticas exageradas ao Alonso. O lance realmente, se vocês pegarem pra ver, o Mendy teve uma recuperação fantástica porque ele estava no chão e conseguiu levantar a tempo de disputar a bola no alto com o Alonso. Foi muito rápido. O Alonso deve ter visto... Foi muito rápido. O Alonso deve ter visto o goleiro no chão e falou, não, vou meter a cabeça nessa bola, vou tirar ela daqui. Porque imagina se o Mendy não levanta a tempo, o Alonso não sobe na bola e chega o Matip do Liverpool, chega algum jogador do Liverpool e manda a bola pro gol. Ele não pode pensar isso nessa fração de segundo. No replay, o instinto dele foi tirar, né? No replay, se você for ver, ele olha pra baixo, o Mendy tá no chão, a bola tá lá em cima. Ele pula, e no que ele pula, o Mendy já tá com a mão em cima dele. Já. O cara pulou tão rápido que foi isso mesmo. Ele não teve como ver o Mendy vindo na frente dele. Quem deveria ter visto essa situação seria o próprio Mendy, mas foi aquela confusão, né? O que eles chamam no vôlei, que é o deixa que eu deixo, né? Então, esse aí foi não teve comunicação, vai que eu vou. Então, não dá pra culpar nenhum dos dois ali. Foram os dois, na ânsia de tirar a bola ali, acabaram se embananando e o gol saiu numa confusão de pênalti. Então a gente não tomou um gol de jogada trabalhada do Liverpool. Isso, futebol é isso. A nossa defesa tá muito boa. E aí uma confusão na área que acontece, todas as decisões são fração de segundo. O Matip conseguiu também, nessa falha, conseguir meter uma bola no travessão ali também, puro reflexo. O Reece James pôr a mão na bola para tirar, puro reflexo também. Se por um acaso tivesse batido só na coxa dele e não na mão, tivesse saído, ele teria sido um gol dele, né? Teria sido heróico. E o futebol é isso, é fração de segundo, dá uma confusão na área e define um resultado. É impressionante, assim, como é que... E aí eu acho que a torcida do Chelsea gosta muito de achar culpado, né? Um lance, uma confusão na área e o pessoal querendo colocar a culpa toda no Tuchel que escalou o Marcos Alonso, ou no Marcos Alonso que dividiu a bola com o goleiro, tá errado. Não é assim que a gente tem que ver as coisas, né? As coisas acontecem, o jogador tá querendo o melhor ali para a situação, tá querendo lidar bem. E a gente viu como os jogadores do Chelsea são frios para, na maioria das situações, agir muito bem. Pega os melhores momentos ali da final da
da Champions League, vocês vão ver umas recuperações do Chilwell, umas recuperações do Rudiger, vocês vão falar como é que o cara conseguiu fazer esse movimento perfeito nesse momento. A gente treina para ter a perfeição, mas em alguns momentos fração de segundo ali acaba não dando certo. E esse lance para mim foi isso. Isso aí, sabe o que é? Vocês da imprensa querendo achar crítica na temporada do Alonso, que por enquanto tá voando e o tio tá comendo banco. É exatamente isso que tá acontecendo. Com justiça também, né? O Alonso começou muito bem. O primeiro gol da temporada do Chelsea foi do Alonso, um baita golaço de passagem, né? Exatamente. Tá jogando muita bola. O fato é esse. Mas o pessoal tá querendo botar o tio pra jogo. E até no jogo de nesse último jogo, o Alonso foi bem. Tirando essa confusão, que foi uma confusão, não foi nenhuma falha, ele foi bem. Por mais que e tinha Salah, tinha Elliott e tinha Alexander-Arnold no setor dele. Só pra constar, assim, sabe? E ele não é um ala defensivo. Ele conseguiu várias recuperações ali que foram muito boas. E teve um lance no ataque que ele travou uma jogada ali com... Não sei se foi com o Lukaku, mas conseguiu ajeitar de cabeça pro Lukaku ainda. Ou seja, o cara tava correndo o campo inteiro com 30 anos. Quantos anos ele tem? 30 anos? Provavelmente, então, tá nessa cara aí. Passando dos 30 anos, correndo de uma ponta a outra do campo, acompanhando o melhor lateral direito do mundo, um dos melhores atacantes do mundo, mais rápidos, pelo menos, o Salah, e um moleque que tava infernizando ali, que era o Elliott, que deu até raiva, até comentei no grupo assim, cara, que moleque chato da porra, velho. Ele não perde a bola, ele sai correndo, você não consegue tomar a bola do filho da puta, cara. Então o Alonso teve uma nota boa aí, na minha opinião. Por mais que a gente, pelo menos eu, fique triste com a situação do Chilwell. Pra mim ele ainda é titular, ele fechou a temporada passada muito bem. E o que deu dó dele foi a questão da seleção, né? Que o Southgate falou que ele não foi convocado dessa vez, porque desde a final da Champions League ele não joga. Mas, pô, foi tudo culpa do Southgate, que convocou o cara, não usou, e aí ele voltou atrasado pra temporada, atrasado assim, voltou depois, então ele meio que perdeu a disputa inicial com o Alonso, porque o Alonso vinha fininho, vinha pronto da pré-temporada, e aí ele não tá jogando. E depois fala, não, o cara não tá jogando, pô, como é que eu convoco ele? Eu ia falar isso, cara. O Chilwell, ele foi convocado pra jogar Euro, e na minha opinião ele é melhor que o Luke Shaw. O Luke Shaw fez uma boa Euro? Fez, só que o Chilwell fez uma temporada melhor que a do Luke Shaw. Tanto que foi campeão da Champions League jogando muito bem. Chega na seleção inglesa, fica no banco, esquentando o banco o torneio inteiro. Daí ele tem que ter algumas semanas de férias, né? Senão acaba chegando para a próxima temporada já propício a sofrer uma lesão. Marcos Alonso era o reserva imediato até então. Começa muito bem, começa voando. O Chilwell fica novamente no banco e o Chilwell é punido, entre aspas, por causa disso. Quer dizer, é muito azar, eu diria, do Chilwell. Foi muito azar esses últimos meses aí do Chilwell, né? Mas acho que o mais natural é que o Chilwell volte à forma física do mesmo jeito que o Thiago Silva. O Thiago Silva não começou esses jogos aí, mas foi... Acho que é a mesma questão do Chilwell. Ele não estava numa forma física ideal e o Tuchel fala muito disso, né? Que os jogadores, para funcionarem no esquema dele, eles precisam estar perfeitos fisicamente. Então eu acredito que mais alguns, se não no próximo jogo já, mais alguns jogos aí o Chilwell já volte, Thiago Silva já volte, e é aquilo, né, a gente vai revezar bastante, é bom ter o Marcos Alonso numa boa fase, é bom ter o Christensen numa boa fase, porque os titulares podem se machucar, podem estar fora de ritmo, ou simplesmente podem querer descansar um pouco, né, então o nosso elenco é o melhor da Inglaterra hoje, na minha opinião, vejo... Talvez o Manchester City com o mesmo potencial que a gente, mas eu acho que o nosso time está mais encaixado e equilibrado nos setores, né? Principalmente defensivo, e a gente mostrou isso contra o Liverpool nessa última partida. Fora que o Tuchel é o pai do Guardiola, né? Sem dúvida.
Excelente ponto, muito bem colocado. E é uma questão de tempo, tá? Eu concordo pro Chilwell reassumir a lateral esquerda. Daqui a pouco o Alonso machuca, vai ser suspenso, vai precisar ser expulso algum jogo, alguma coisa vai acontecer e o Chilwell vai voltar para a titularidade. Antes da gente fechar, galera, data FIFA tá chegando aí. O Chelsea só joga de novo no dia 11 de setembro, quando recebe o Aston Villa. Alguém quer deixar uma energia positiva, uma oração pra gente não perder meio time lesionado? Alguma preocupação extra aí? Tá todo mundo tranquilo? Então, eu acho que a coisa mais interessante a se mencionar nesse período data FIFA é que os jogadores das seleções sul-americanas não vão ser convocados, né? A gente pode incluir o Thiago Silva nesse bolo por causa de toda a polêmica envolvendo Covid-19, o jogador viajando para um país que está na lista vermelha do Reino Unido, voltando e tendo que se isolar por 10 dias antes de retomar os treinamentos, retomar a rotina diária. Então, eu acho que essa data FIFA, em relação a muitos países, né, não só os sul-americanos, acaba restringindo que muitos jogadores da Premier League sejam convocados. E isso, obviamente, inclui alguns do Chelsea. E a preocupação em relação à lesão mesmo fica para esses países que não fazem parte da lista vermelha do Reino Unido. Estou preocupado com a lesão que acho que acabou tirando ele da convocação, né, do Kanté, que teve o Tuchel explicou, ele tinha aquela lesão no tornozelo. Quando ele foi roubar uma bola do Mané, o Mané caiu, foi um lance até meio feio no replay, caiu em cima da perna dele. Ele ainda continuou até o final do primeiro tempo, mas não voltou para o intervalo. O Tuchel falou que ele estava lesionado. Então a preocupação já está aí. A preocupação já está aí antes da data FIFA, que é com o Kanté. E um episódio curioso que aconteceu nessa data FIFA já, foi a não convocação do Ziyech. Teve uma questão, uma briga, eu acho. O pessoal disse que ele saiu não se falando bem com o treinador, e aí quando saiu a convocação o Ziyech até postou um story com uma carinha rindo lá. Então ele é outro que não foi convocado, e acho que essa história não foi muito boa para ele não, mas quanto menos convocados melhor, na minha opinião. Os caras estão treinando no Chelsea, se preparando, volta inteirinho para o decorrer da temporada, porque eu só ligo pro Chelsea, no máximo ali a seleção brasileira, mas o resto é secundário para mim. Essa foi uma definição perfeita da linha editorial do Bluecast quanto a jogos de seleções. Tirando Copa do Mundo, Eurocopa, etc., no máximo seleção brasileira, e a gente fica na torcida para que ninguém se lesione. Pelo amor de Deus, galera, fica a dica, hein? Você já está escutando o hino do Chelsea, é porque tá na hora da gente se despedir dessa edição do Bluecast. Deixa eu agradecer a presença dos meus amigos. Xará Lucas Jensen, muito obrigado. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, amigos. Vocês estão escutando aí. É por vocês que a gente faz esse programa com muito, muito carinho, né? Falar do nosso Chelsea. E dia 11 tem mais. Vamos pra cima, que é título nessa temporada, certeza. Vini, um abraço. Um abraço, Lucas Sanches, Lucas Jensen, Vitor Rosa e a todos que nos ouviram aqui, que ficaram até o fim. Lembrando que estamos no Bluecast 196, então tá chegando Bluecast 200, hein? 200 Bluecast, realmente, olhando assim pro passado, desde quando a gente começou a história desse programa, é lindo de ver que estamos conseguindo alcançar esse número, né? Um forte abraço e até a próxima. Rapaz, haja história pra contar, viu? No episódio 200, vamos tentar fazer um negocinho diferenciado. Victor Rosa, meu amigo, obrigado. Opa, queria agradecer aí mais uma apresentação exemplar do meu amigo Lucas Sanches. Bons comentários do Jensen e do Parábola, que me deixou emocionado nesse final aí, falando do programa 200. E só falar que seguimos tuchelizados por aqui. É isso, e acredito que nesse programa você não citou o Eden Hazard, então para não passar batido, tá falado o nome dele nesta edição, e na próxima a gente não se deixa esquecer, viu? Se você estiver comigo, vamos ele já anotar. Tá me ligando aqui, questionando por que eu não falei dele. Pois é, a mídia já vai à loucura.
E você vai à loucura lá nos dias 14 e 15 de setembro, quando sai a próxima edição do Bluecast. O Chelsea joga no fim de semana anterior, dia 11, contra o Aston Villa. E logo depois a gente já vai estar com o Bluecast novinho em folha para você ouvir. Quem esteve com a gente até agora, muito obrigado pela companhia. Fique de olho nas redes sociais do Chelsea Brasil e, como eu disse, acesse o nosso site chelseabrasil.com, conteúdos de qualidade todo dia, o dia inteiro, galera. Obrigado pela companhia, eu sou o Lucas Sanches e a gente se vê na próxima edição do Bluecast. Hear the Chelsea Horn! Esse conteúdo foi produzido e editado por Esportes Total.